de volta e para falar que hoje começa a Copa do Mundo de Futebol Feminino. O Brasil estreia domingo. Por aqui o Campeonato Paulista não para, gente. Domingo, pela 9ª rodada, o São José recebe o Corinthians no estádio Martins Pereira. E o Taubaté vai até São Paulo para enfrentar a Portuguesa. Jogo complicado para o São José, situação difícil em termos de classificação para o Taubaté, né? Os dois têm jogos complicados, o São José muito mais, o Corinthians é o melhor time. Acho que é do Brasil mesmo, não é só de São Paulo, faz a melhor campanha paulista e no brasileiro também vai muito bem. É um jogo, apesar de jogar em casa, São José já jogou com o Corinthians 3 vezes esse ano, contando o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, e perdeu. O Corinthians é o favorito. O jogo ficou para... O jogo do São José contra o Corinthians, ele passou para 19 horas, porque tem o Brasil estreando às 16 horas, que é o jogo que, inclusive, a Band vai mostrar domingo, né? Não, o Brasil joga de manhã, perdão, o Brasil joga de manhã. O jogo do São José passou por conta da televisão da federação, vai ser de começo da noite. Agora, o Taubaté, a gente falou do Mantiqueira, o Taubaté não tem como, são as últimas fichas a serem jogadas. O Taubaté é o lanterna do grupo e acho que o empate já elimina matematicamente a equipe do campeonato. Não vai ser fácil. O Taubaté está precisando de uma reagida no campeonato, acho muito pouco provável conseguir. São José já está classificado, Santos, São José e Corinthians já classificados no grupo, tem uma vaga só. Quando o atleta, os técnicos, enfim, o grupo escuta, matematicamente falando, não tem muito o que fazer, matematicamente falando, isso. É complicado, né? É complicado. Quando você entra pro lado da matemática, parece que não depende mais do seu esforço, né? Exatamente. Apesar de que ela ainda, se a matemática está no páreo, ela ainda te dá chances, né? De você brigar, mas não, fica mais complicado. Vamos comentar a classificação do Paulista feminino? Tem aí, olha só. Põe na tela. Ali os jogos, São José e Corinthians, domingo à noite. São José já está, você falou que já está. São José já está classificado. Juventus e Santos, São José está classificado, Português e Taubaté. E olha lá, classificação. O Taubaté está na lanterna com 3 pontos. Ele tem 2 jogos. Ganhando os 2, ele vai a 9. O Juventus já tem 8. Então O Taubaté é difícil, né? E o Taubaté na última rodada pega o São José, no Clássico do Vale, o Clássico das Saias, que será no Joaquinzão. Tá difícil a vida do Taubaté. Quando você chega nessa fase, nesse momento, faltando lanterna, 2, não ganhou um jogo ainda. Clareando todo mundo lá de baixo para cima, é complicado, né? Eu acho difícil classificar, não acredito não. Eu acho que não vai dar. Tá certo. Vamos dar uma olhadinha na agenda esportiva pro final de semana? Hoje, o Taubaté Futsal recebe o Ioca de Guará pelas quartas de final da Copa Paulista em jogo único. A partida começa às 7 da noite, no ginásio Vila Aparecida, em Taubaté. Um pouco mais tarde, pela 8ª rodada da Liga Nacional de Futsal, o São José enfrenta o Marechal Rondon do Paraná, às 8h15 da noite, no ginásio do Tênis Clube. E amanhã, o São José Rugby, que é patrocinado pela DM Card através do programa Dedica Mais, enfrenta o Jacareí pela semifinal do Campeonato Paulista de Rugby de 15. Quem vencer estará na grande final. A partida começa às 11 da manhã, no campo do Poliesportivo do Vale do Sol, em São José. Vamos falar de geral? Geral. Pegou esse opção aí do Carmo? No geral. O que você acha? Não, a semana tá recheadinha. Eu digo sempre aqui, Sandra, o Vale do Paraíba é pródigo em ter bons eventos esportivos no final de semana. Você junta, não é só futebol, o brasileiro tem mania de futebol, mas aí você vê o rugby, você vê o futsal, você vê o futebol feminino, você vê o futsal, você vê tantas modalidades, já tivemos o futebol americano, são tantas modalidades que o Vale do Paraíba proporciona ao torcedor. Sabe o que eu acho, Carmo? Eu acho que ainda falta as pessoas irem até o estádio, irem até onde está acontecendo alguns eventos. Por exemplo, jogo de vôlei. Eu sei que o vôlei é uma paixão também nacional, é sempre lotado o jogo de vôlei. Sim. Agora, as outras modalidades, gente, é bom prestigiar. O que lota? Futebol não tem lotado, mas o vôlei lota o ginásio, o basquete lota o ginásio, o futsal em Taubaté tem levado muita gente, em São José nem tanto. Falando em São José, um abraço ao presidente Roberto Rocha Brandão, Grande Montanha, presidente do futsal de São José. Tem que ganhar hoje, presidente, não vai ser fácil não, é bom jogo. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Gente, obrigado pela companhia de vocês, um ótimo final de semana. Carmo, excelente final de semana. Hein? Bom fim de semana, estamos de olho, hein? Juízo, vamos devagar. Você vem segunda? Tamo aí segunda. Esperamos você aqui. Tá certo. Gente, veio o Band Cidade, primeira edição, segunda-feira. A gente tá de volta para falar tudo sobre o esporte da região. Tchau, beijo, fui, fomos.